A Igreja Universal é a maior prostituta que tem no Brasil. Davi, pelo amor de Deus, a Universal ficou junto com o PT de 2002, 2003, 2002, até 2014. Perdão, até 2016, com o final do Michel Temer. 8 anos de Lula. A polêmica surgiu após um manifesto da própria Igreja Universal, né, Paulinha? Pois é, era um artigo da Igreja Universal que trazia, inclusive, uma frase atribuída ao bispo Renato Cardoso que dizia o seguinte, vou ler para vocês. Se você se diz cristão e ainda vota na esquerda, há apenas duas possibilidades. Ou você não segue realmente os ensinamentos do cristianismo, ou os segue e ainda não entendeu que a esquerda é verdadeiramente. E não é só isso, não. É a abertura do governo para grupos de comunicação e apoio. Ou seja, uma realidade, essa história, essa conversa aí do PRB, que até então, do Republicanos, que até então se colocava, e se coloca ainda, como independente. Eles nunca foram oposição, mas deveriam, porque a defesa do Republicanos foi sempre ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. E quando acontece uma eleição, além do eleito presidente, o público, o eleitor elege o adversário, ou seja, a oposição. E Republicanos foi eleito para a oposição e não para ser governo. Aí as pessoas, quando eu faço as lives, os meus vídeos, as pessoas reclamam de mim. Porque você tem que se posicionar como direita, você tem que se posicionar como esquerda, as pessoas me cobram isso. Eu falo, cara, olha, Deus que me perdoe, não sei se o Renato está assistindo, ou quem está me assistindo da Universal. Olha só, a Igreja Universal é a maior prostituta que tem no Brasil. Davi, pelo amor de Deus, a Universal ficou junto com o PT de 2002, 2003, 2002, até 2014. Perdão, até 2016, com o final do Michel Temer. 8 anos de Lula, 6 anos de Dilma e 2 anos de Temer. Pelo amor de Deus. Aí depois se volta para Bolsonaro e vem dizer que é pró-família. São tapa na cara dos membros da Igreja Universal. Sabe? Eu estava na igreja ainda lá, quando a Dilma estava como candidata. Eu estava lá, não, nós vamos votar. Eu lembro, o Davi foi em 88, 89, Fernando Collor e Lula brigando pela disputa presidencial. O Edir Macedo deu ordem naquela época. Vai todo mundo votar no Collor porque o Lula é o anticristo. Aí quando dá em 2002, calma aí, você disse que o cara era o anticristo, agora você está fechado com ele e ficou por 8 anos. Cadê os membros que não estão vendo? Pelo amor de Deus, Davi. Agora a gente debate religião e ideologia aqui no programa. Te faço essa pergunta. É possível ser cristão e ser de esquerda? A polêmica surgiu após um manifesto da própria Igreja Universal, né, Paulinha? Pois é, era um artigo da Igreja Universal que trazia, inclusive, uma frase atribuída ao bispo Renato Cardoso que dizia o seguinte, vou ler para vocês. Se você se diz cristão e ainda vota na esquerda, há apenas duas possibilidades. Ou você não segue realmente os ensinamentos do cristianismo, ou os segue e ainda não entendeu que a esquerda é verdadeiramente. Algumas pessoas ficaram cientes aí do que foi escrito nesse artigo e resolveram comentar. Entre essas pessoas, a Rafa Kalimann, que é apresentadora. Então, ela foi lá e disse o seguinte, olha, discordo totalmente do texto. Afirmar que a fé religiosa de alguém coloca a pessoa automaticamente contra ou a favor de uma ideologia é desonesto, limitador e, sobretudo, anticristão. Usar o evangelho para justificar o injustificável é má fé com quem tem fé. Bastidores de Brasília agora, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele assumiu a articulação para trazer os republicanos para a base aliada do governo. Na quarta-feira, Haddad se reuniu com a cúpula do partido para um jantar que não estava previsto na agenda do ministro. Estiveram com Haddad o deputado Silvio Costa Filho e alguns caciques da sigla, como o líder da bancada na Câmara, Hugo Mota. Costa Filho é um dos cotados para assumir o Ministério do Esporte. A aproximação acontece após os republicanos apoiar a reforma tributária. Se for confirmada essa aliança com o governo Lula, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pode deixar o partido. Vamos a Brasília, José Maria Trindade. Zé, embora Tarcísio de Freitas, nome forte do Republicanos, tenha se manifestado contra essa possibilidade, a cúpula do partido aparentemente vai em direção oposta.
É importante lembrar que o então PRB lá atrás fez parte de administrações do PT, inclusive o finado ex-vice-presidente da República, Zé Alencar, pertencia ao PRB. Zé, o que poderemos esperar? É a direita se fragmentando? Pois é, olha, existe uma fila de partidos querendo ir para o governo e essa fila está no Palácio do Planalto. Uma sinalização geral de Lula de distribuição de cargos na esplanada dos ministérios, benesses, né? E o poder sabe como que é. Ninguém pode ficar longe do poder porque morre, é como o sol, morre de frio. Mas se aproximar demais, pode se queimar. Neste momento, a grande negociação de Lula com os partidos políticos, ele está dizendo, olha, não negocio com o Centrão. Isso aí é o Centrão. O Centrão não existe formalmente, mas os partidos formam esse Centrão. E esses partidos dão a maioria para quem, evidentemente, paga pelo apoio, né? E o antigo PRB, Republicanos, né? Ele é coordenado ali no centro pelo grupo da Universal. Edir Macedo, o Marcos Pereira, que é o presidente do partido, é um bispo da Universal, né? E não tem só deputados evangélicos ou da Universal, mas ali está a raiz. Eu conversei com alguns deputados que dizem o seguinte, o partido racha. Alguns deputados não querem ir para o governo, né? Inclusive em algumas representações estaduais. Mas a maioria do Republicanos me surpreendeu, quer mesmo ir para o governo. E uma negociação fechada, inclusive, para assumir a presidência da Câmara dos Deputados. A negociação está em curso. Nesse jantar que você citou aí, o Haddad ficou muito à vontade para falar com os candidatos a cargos na esplanada ministério. Tem que ser ministério, porque são deputados. Já foram, inclusive, escolhidos, apontados para assumirem pastas na esplanada dos ministérios. A articulação exige, está em andamento e passa, inclusive, para a eleição à presidência da Câmara dos Deputados. E não é só isso, não. É a abertura do governo para grupos de comunicação e apoio, ou seja, uma realidade, essa história, essa conversa aí do PRB, que até então, do Republicanos, que até então se colocava, e se coloca ainda, como independente. Eles nunca foram oposição, mas deveriam, porque a defesa do Republicanos foi sempre ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. E quando acontece uma eleição, além do eleito presidente, o público, o eleitor elege o adversário, ou seja, a oposição. E Republicanos foi eleito para a oposição e não para ser governo. Exatamente. Agora vamos continuar em Brasília com o Cláudio Dantas, que está acompanhando desde o início essas movimentações e essas tratativas para a possibilidade de entrada do Republicanos na base aliada. Já de muito tempo, né, Dantas, que a gente escuta essa informação, esse desejo de que o deputado Marcos Pereira, ou o bispo Marcos Pereira, que já presidiu, inclusive, o grupo de mídia que é comandado pela igreja, que também integra o PRB, ou Republicanos. Marcos Pereira pode ser um fator decisivo nessa jogada, Dantas? Olha, sabe o que vai acontecer? O que já está acontecendo com outros partidos como o PP. Nesse caso do Republicanos, o Silvio Costa Filho deve assumir, de fato, o Ministério do Esporte, né? Só que aí eles vão sair com a seguinte desculpa, não, é uma indicação individual, o partido não tem nada a ver com isso. E quando vier alguma votação importante, eles vão dizer que aquela votação é pela sociedade e vão votar com o governo. É o que vai acontecer, por exemplo, lá no Senado, com a reforma tributária, que o governo quer mexer um pouquinho, né? Essa é a saidinha, é a malandragem da política brasileira aqui. Nós já vimos isso acontecer em outras oportunidades e ela voltou a ser uma prática política.